Ainda está sendo investigada a causa da explosão que destruiu um foguete sul-coreano na noite de segunda-feira na base de Alcântara, no Maranhão. O foguete Hanbit Nano apresentou uma falha ainda desconhecida e segundos depois da decolagem explodiu. O lançamento era uma parceria entre a empresa aeroespacial sul-coreana Innospace com a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira. O lançamento começou às 10h13 da noite. Em seguida, uma anomalia foi identificada no centro de controle. O veículo foi perdido e a transmissão interrompida. Logo depois, se viu uma bola de fogo quando o foguete atingiu o solo. Ele tinha 2 estágios com 21 metros de comprimento. Com a falha prematura, o segundo estágio não chegou a ser testado e as cargas úteis, entre elas 5 nanosatélites brasileiros, foram perdidas. Um novo lançamento já está sendo planejado para 2026 e para a gente entender o que pode ter ocorrido e o peso dessa explosão para a nossa tentativa de lançar um foguete em órbita, eu converso com Pedro Palhotta, especialista em aeronáutica. Pedro, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Só ali, vendo as imagens, a gente sabe o que pode ter acontecido com esse foguete que partiu ali da nossa base de Alcântara. Pedro, a gente já tem alguma informação a mais de ontem para hoje? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. Bom estar aqui de novo na CNN para falar sobre espaço. E a gente vai ter que aguardar o relatório do CENIPA, que está fazendo investigação, para ter uma ideia melhor das causas desse acidente. Tá bom? Importante lembrar que lançamentos de foguete não são coisas simples, não são coisas fáceis. E mesmo a SpaceX do Elon Musk falhou 3 vezes antes de conseguir o seu primeiro lançamento orbital. As duas maiores empresas hoje do setor espacial que em quantidade de lançamentos falharam nos seus primeiros voos. Então é algo relativamente comum, tá certo? Então eu estava lá acompanhando o lançamento, estava transmitindo esse lançamento ao vivo, né? Inclusive a imagem dessa bola de fogo fomos nós, da nossa equipe do Space Orbit, que conseguiu capturar. Foi bastante surpreendente, né? Óbvio, muita gente ali estava vendo um lançamento de foguete pela primeira vez na vida, não foi o meu, né? Mas aqui no Brasil foi a primeira vez. E a gente não pode tirar conclusões precipitadas, ainda mais porque não teve imagens do momento da falha do foguete. Ele entrou em uma nuvem e dá para ver que tem uma pequena explosão muito fraquinha, assim, dá o corte do motor, ele desliga, e aí já vê uns pedacinhos começando a cair, e depois dá para ver ele colidindo com o solo naquela explosão, que inclusive, né, veio a quebrar alguns vidros na região ali do prédio de segurança de Alcântara, mas não teve nenhum ferido, né? Isso estava todo evacuado, não tinha ninguém. Pedro, ali. Desculpa te interromper, mas esse é o ponto que eu queria pegar. E eu não sou longe de ser especialista, nem um pouco. Mas vendo outros lançamentos, sabendo de outros lançamentos, quando dá problema o foguete, eles podem ser detonados no alto, no ar. Como você bem destacou, essa grande bola de fogo que surge no solo, quando ele tem o impacto desse foguete no solo, exatamente essa imagem que nós estamos assistindo. Isso é normal, Pedro? Isso pode acontecer por alguns motivos, né? Tem um dispositivo, né, dentro do foguete, um explosivo mesmo, que a gente chama de sistema de terminação de voo. Ele, basicamente, a função dele é destruir o foguete em alguma falha. Esse sistema, no caso da Innospace, é um sistema manual. Alguns foguetes mais modernos, hoje em dia, utilizam sistemas automáticos e que podem ser ativados manualmente também. Não era o caso desse. Às vezes não é possível, não dá tempo de ativar mesmo. Aí, às vezes, acontece alguns casos, não sabemos ainda se é o caso da Innospace, se por acaso eles tentaram ativar e ele não foi o suficiente para romper os 2 tanques e ter essa explosão. Tá? Então, isso pode acontecer. Como é o primeiro lançamento da empresa, o primeiro lançamento de classe orbital, que a gente chama para dar voltas na Terra, as coisas são muito mais imprevisíveis. É um tipo de foguete muito diferente do que é utilizado ao redor do mundo. É um foguete que a gente chama de híbrido, né? Ele utiliza parafina, oxigênio líquido como propelentes. Então, são coisas um pouco diferentes ali do que a gente está habituado, por exemplo, com os foguetes da SpaceX. Sim. Agora, Pedro, você bem destacou isso. O Brasil ele nunca conseguiu lançar um foguete orbital. E já foram diversas tentativas, algumas inclusive relacionadas a terríveis tragédias, como em 2003, quando um foguete explodiu em Alcântara mesmo, e matou 21 técnicos. Qual é a grande dificuldade que o Brasil está tendo neste momento?
É importante ressaltar, né? Foram dois lançamentos que aconteceram de tentativas orbitais, um em 97 e outro em 99. Em 2003 foi um acidente antes do lançamento, tá? Não houve uma tentativa de lançamento em si. Ali eles utilizavam um foguete que a gente chama de propelente, com propelentes sólidos, que depois que ele acende ele não consegue desligar mais. Por isso que aconteceu essa tragédia toda. Mas o que é diferente de hoje em dia é que os centros de lançamento de Alcântara, eles estão arrendando essa região para uma empresa privada. Tá? Então, o lançamento ele não é do Brasil, ele é um lançamento sul-coreano em uma base brasileira. Então, eu posso falar isso com toda clareza, é que o pessoal do Centro de Lançamento de Alcântara, a Força Aérea Brasileira, fizeram um trabalho muito bacana com o pessoal da Space, proveram toda a estrutura que eles precisaram, mas o lançamento do lado deles, né, do lado da Space, não foi bem sucedido, porém, é um aprendizado muito grande. Tudo que for coletado de dados, tudo que for feito na investigação, vai ter o objetivo de ser colocado no próximo foguete para que isso aconteça da melhor maneira possível e eles venham a ter sucesso. E qual é a importância para o Brasil conseguir um dia lançar o seu foguete orbital? Qual é a importância do nosso país não desistir nesse trabalho, nessa insistência de se buscar essa tecnologia? É fundamental. O Brasil tem um território gigantesco, é uma área de fronteira muito grande, uma área costeira enorme, e a gente tem necessidades ambientais de coleta de dados espaciais, de demografia, de análise, por exemplo, de defesa, soberania nacional. E se você comparar os principais países do mundo em questão de área, né? Ali a Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e também a Índia, todos eles têm muitos satélites e programas espaciais muito bem desenvolvidos, não necessariamente só na área de foguetes, mas a parte de satélites também. Então isso é fundamental para que o país tenha mais dados para poder trabalhar e melhorar a qualidade de vida da população. Isso é evidente na Índia, um país com problemas sociais gravíssimos, né? É um país muito pobre e que tem melhorado constantemente, né, a sua qualidade de vida ali da população como um todo, porque investe muito em espaço. Para ter uma noção, daqui 3 horas e meia tem 3 horas e meia tem um lançamento na Índia de mais uma carga. Então eles têm um programa espacial que o Brasil chegou a ser muito parecido com a Índia em certo ponto. Nós, depois do acidente de Alcântara que aconteceu, paramos basicamente o nosso programa espacial e hoje, assim, estamos tentando nessa abordagem um pouco mais comercial, que é um primeiro passo. Depois, quem sabe, um foguete aí produzido no nosso país. Eu conversei com Pedro Palhotta, especialista em aeronáutica, que nos ajudou a entender o que aconteceu lá em Alcântara, na base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez, Pedro. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço.